Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marco Xavier. E nesta demonstração, vamos apresentar como utilizar uma função pouco explorada pelos profissionais do Excel, que é a função desloque. Ela é um auxiliar bem interessante em substituição a algumas funções do Excel. Neste exemplo aqui, encontramos este relatório do lado esquerdo com algumas informações divididas em colunas. Temos aqui a coluna área, a coluna cargo, salário e o nome do colaborador. Então, as informações que são apresentadas nas primeiras colunas são referentes ao nome dos colaboradores. E do lado direito encontramos a estrutura de pesquisa. Foi montada uma lista suspensa, onde eu posso escolher o nome de um colaborador que eu deseja analisar. E nas células seguintes, precisamos que o Excel retorne informações relacionadas com o nome escolhido. Nesse cenário, a gente poderia utilizar algumas funções clássicas do Excel, como a nova função PROC-X, o índice junto com o CORESP. A função PROC-V para esse cenário ela não vai funcionar, porque como eu vou dar para ele uma coluna com nomes, o PROC-V ele efetua a varredura da esquerda para a direita. Então, quando ele for procurar o nome, o PROC-V ele não olha para a esquerda. Então, para esse tipo de estrutura, o PROC-V não será eficiente. E o objetivo deste vídeo é mostrar então uma outra alternativa interessante, que é a função desloque. Ele vai conseguir obter esse resultado de maneira bem simples e eficiente. Vamos ver como é que se monta esta função. Começamos acionando a função desloque. E o primeiro argumento que aparece aqui é a referência, ou seja, a partir de que ponto vai começar o deslocamento. O deslocamento é feito próximo da resposta que você quer. Então, como nós queremos identificar a área onde trabalha o colaborador escolhido, as respostas, as informações das áreas, elas estão nesta coluna. Então, o deslocamento ele vai ser feito a partir desta primeira célula aqui, a célula de título, porque é a referência mais próxima da resposta que a gente quer. Na sequência, inserimos ponto e vírgula, e o próximo argumento são as linhas. A partir deste ponto, quantas linhas ele vai deslocar? Nesse nosso caso, como a gente precisa identificar em que posição se encontra o nome escolhido, vamos acionar uma outra função, uma função que trabalha em conjunto com a função índice, que é a função CORESP. Então, CORESP ele pode ser um parceiro também da função desloque. Acionamos a função CORESP e o primeiro argumento que ele solicita é qual é a informação que ele vai buscar. Ele vai buscar o nome que nós escolhemos, ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta onde ele vai encontrar esta pessoa, em que coluna? Nesta coluna com nomes. Então, vamos selecionar toda esta coluna. Ponto e vírgula novamente. E agora o próximo argumento é o nível de precisão. Então, vamos colocar um nível 0, que é o mais exato possível. Ou seja, ele só vai retornar a informação caso ele encontre o nome que você escolheu. Podemos fechar o parêntese da função CORESP, pois ela já está toda montada. Na sequência agora, vamos para o próximo argumento aqui da função desloque, que é a coluna. Então, ponto e vírgula. E ele pergunta, a partir daquela célula de referência, ele vai fazer algum deslocamento para uma outra coluna ao lado? Nesse caso, não. Ele vai fazer deslocamento apenas para baixo, ele vai permanecer nesta mesma coluna. Então, o deslocamento de coluna é 0. E é claro, podemos fechar o parêntese da função desloque, pois os outros dois últimos argumentos eles não serão necessários nesta nossa simulação, que é a altura e a largura. Tá? Podemos finalizar e pressionar a tecla Enter. E veja que ele retorna o resultado corretamente. Se eu trocar o nome aqui do colaborador, ele vai trazer a área corretamente. Vamos repetir novamente aqui para você ganhar um pouco mais de domínio nesta técnica. Agora, baseado no colaborador, eu quero que ele localize para mim o cargo que ele ocupa. Então, novamente, vamos acionar a função desloque. Primeiramente, devemos indicar em que ponto começa o deslocamento. Então, vamos clicar neste título, que é o ponto mais próximo da resposta que eu quero. Ponto e vírgula novamente. Na sequência, ele quer saber quantas linhas ele vai descer. Como precisamos de um mecanismo automático, porque é baseado no nome escolhido, vamos acionar a função CORESP, que vai solicitar a informação que deve ser buscada, que nesse nosso caso é o nome do colaborador. Ponto e vírgula. Na sequência, devemos indicar em que coluna se encontra o nome do colaborador, que é esta coluna daqui. Então, vamos selecionar toda esta coluna. Ponto e vírgula novamente. E para finalizar a configuração da função CORESP, vamos indicar
o nível de precisão, que nesse caso aqui tem que ser 0 porque é o nível mais exato possível, ou seja, ele só vai retornar a informação caso ele encontre o nome escolhido. Podemos fechar a parêntese da função corresp e logo na sequência inserimos o ponto e vírgula para indicar o último argumento, que é a coluna, ou seja, a partir desta célula ele vai perguntar se ele vai querer fazer um deslocamento para a esquerda ou um deslocamento para a coluna da direita. Nesse nosso caso, é claro que ele vai ficar nesta mesma coluna, ele só vai deslocar para baixo, então a coluna é 0, ou seja, não tem deslocamento nenhum. E podemos fechar também o parêntese da função desloque, né, porque aqueles dois últimos argumentos não serão necessários. Aqui houve um pequeno erro de digitação, foi inserido aqui um sinal de igual a mais. É só eliminar ele que agora sim a fórmula, a função fica correta. Podemos pressionar Enter. E veja que ele retorna o resultado corretamente. Se eu trocar aqui o nome do nosso colaborador, eu vou pegar o primeiro aqui que é mais fácil de analisar. Ó. Então, Felipe, ele atua na área de sistemas com o cargo de analista. Então, Felipe, sistemas e analista. Bem simples e bem eficiente. Podemos agora, para localizar aqui o salário, né, podemos copiar essa fórmula, que a gente pode arrastar para o lado, mas arrastando vamos ter que fazer alguns ajustes. Então eu vou abrir a fórmula novamente, porque o deslocamento agora, aqui até que está certo, né? Ele estava aqui na coluna cargo, ele vai fazer, a nossa referência começa a partir desta coluna. O deslocamento aqui do corresp, esse H4, a gente vai puxar para trás de novo, ó, porque a referência do corresp é o nome do colaborador. A referência também, onde que ele vai encontrar o nome do colaborador, ó, ele deslocou junto. Então é só você puxar aqui por esse contorno, vamos arrastar novamente para essa coluna aqui, onde ele vai encontrar os nomes dos colaboradores. As outras informações não precisamos fazer ajuste nenhum, e é só pressionar Enter. E está lá, ele retorna o resultado corretamente, né, o salário do colaborador escolhido. Podemos fazer aqui uma análise de outro colaborador e os retornos são atualizados automaticamente. Uma fórmula diferente e, é claro, uma outra alternativa que você tem no seu aí repertório de utilização do Excel. Então, para esse cenário, você pode utilizar a função índice junto com a função corresp, você pode utilizar a nova função procx, lembrando que o procv para esse cenário ele não alcança por conta da estrutura da tabela. E você acabou de conhecer, né, a função desloque, uma forma de utilizar essa poderosa função. Agora, com você, pratique esta função, repita estas manobras e é claro que aqui em cima encontramos mais vídeos com truques, macetes e bastante informação a respeito do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção, a gente se encontra na próxima aula.